Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe, respire, fund. E permaneça aqui por um instante, porque o que você vai sentir agora não é pressa, não é barulho, não é o mundo exigindo mais de você. É apenas presença, é o peso calmo do corpo ocupando o espaço. É a força silenciosa de um homem que não precisa provar nada, apenas existir. E nessa existência há algo que chama, que atrai, que prende o olhar sem pedir permissão, porque o corpo masculino natural fala por si. A pele marcada, o peito coberto por pelos densos que contam histórias sem palavras, o abdômen forte que se move com a respiração lenta, os ombros largos que sustentam mais do que músculos, sustentam experiências, quedas, reconstruções. E cada fio de pelo é parte dessa verdade crua que não foi polida para agradar ninguém. É o oposto do artificial. É o retorno ao que é real, ao que é instintivo, ao que é profundamente humano. E quando você observa esse corpo sem filtros, sem cortes rápidos, sem distrações, percebe que a masculinidade não está na agressividade nem no excesso, mas na firmeza, tranquila, na confiança silenciosa. No modo como ele caminha, sem pressa, como se o tempo respeitasse seus passos, porque um homem que conhece o próprio corpo não corre atrás de validação. Ele ocupa o espaço naturalmente, e há algo quase hipnótico nesse ritmo lento, nessa forma de existir sem pedir desculpa, onde os pelos no peito não são escondidos, mas assumidos como parte da identidade, como extensão da força, como símbolo de maturidade, de presença física, de energia que não precisa ser explicada, apenas sentida. E quanto mais você observa, mais percebe que o magnetismo não está na perfeição, mas na autenticidade, nas imperfeições que tornam o corpo vivo, real, respirável. Um corpo que transpira esforço, treino, disciplina, mas também descanso, prazer em existir, aceitação. E é isso que diferencia um homem comum de um homem que marca. Não é o tamanho dos músculos apenas, mas a forma como ele se conecta com eles, como habita o próprio corpo com consciência, como cada movimento carrega a intenção, como o simples ato de respirar expande o peito peludo e cria uma presença que preenche o ambiente. E nesse silêncio há uma conversa acontecendo, uma linguagem que não precisa de palavras, porque o corpo fala, e fala alto para quem sabe observar, para quem sente mais do que analisa, para quem entende que a verdadeira atração nasce quando um homem está confortável, sendo exatamente quem ele é, sem tentar se encaixar em padrões que nunca foram feitos para conter a força do masculino natural. E enquanto o mundo insiste em acelerar, em esconder, em suavizar tudo até perder o significado, esse corpo permanece como um lembrete de que a força pode ser calma, de que a sensualidade pode ser sutil, de que o pelo no peito não é excesso, é identidade, é textura, é vida. E quanto mais você se permite ficar nesse momento, mais percebe que não se trata apenas de olhar um corpo, mas de sentir uma energia, uma vibração estável, firme, que acalma e excita ao mesmo tempo, porque existe algo profundamente atraente em um homem que não precisa se apresentar, que não precisa falar alto, que simplesmente está ali, inteiro, presente, respirando, ocupando o agora, e isso cria uma conexão silenciosa, quase primitiva, que atravessa a tela, atravessa o tempo, atravessa expectativas e te convida a desacelerar, também a sentir o próprio corpo, a reconhecer a própria força, a entender que a masculinidade real não é uma performance. É um estado de presença, é o corpo vivido, é o peito que se expande, é o pelo que cresce livre. É a postura firme, sem rigidez. É a calma que vem de quem já enfrentou o suficiente para não precisar provar mais nada. E nesse estado, tudo se alinha. O físico, o mental, o emocional, criando uma imagem que não é apenas visual, mas sensorial, uma imagem que permanece mesmo. Quando os olhos se fecham, porque o verdadeiro impacto não está no que se vê, mas no que se sente. E é isso que define o Harry Club, não como um lugar, mas como uma sensação, como um retorno ao essencial, ao corpo masculino em sua forma mais honesta, mais intensa, mais silenciosamente poderosa, onde cada respiração é um lembrete de que a força não precisa gritar para ser percebida. Ela apenas existe, firme, constante, real, e quando você permite que esse ritmo te envolva, entende que não há nada a acrescentar, nada a remover, apenas estar inteiro, presente exatamente como é.
Existe algo que não pode ser ensinado. Não se aprende em academias. Não se compra em roupas de marca. Não se copia de ninguém. É a presença. A presença de um homem que ocupa o espaço sem precisar anunciar. Que entra em silêncio, mas muda o ambiente. Que carrega no corpo a história do esforço, do tempo, da repetição diária. Um corpo que não pede perna, um corpo que simplesmente é. O corpo masculino natural fala antes da voz, fala nas linhas do peito, na densidade dos ombros, na forma como o tronco se sustenta, fala nos pelos que crescem sem pedir permissão, lembrando que a natureza não segue tendências, ela segue verdade. Há beleza nisso, uma beleza crua, honesta, sem filtros. O peito peludo não é excesso, é identidade, é sinal de maturidade, de energia vital, de masculinidade, que não precisa ser polida para ser aceita. Cada fio conta uma história invisível. Noites longas, manhãs de disciplina. Dias em que o corpo cansou, mas a mente permaneceu firme. Ser forte não é apenas levantar peso. É sustentar constância. É acordar mesmo sem vontade. É repetir quando ninguém está olhando. O corpo masculino forte nasce desse compromisso silencioso, não do aplauso, mas da repetição, não da pressa, mas da paciência. E com o tempo, ele se transforma em algo maior do que estética. Torna-se símbolo, símbolo de resistência, de foco, de identidade. Quando um homem aceita sua forma natural, algo muda. Ele para de lutar contra quem é, para de pedir permissão, para de tentar caber em moldes que nunca foram feitos para ele. E, nesse momento, surge uma confiança diferente. Uma confiança calma, estável, quase magnética. A força real não grita, ela permanece. O corpo peludo, o torso largo, os braços densos. Tudo isso comunica sem palavras. Comunica segurança, comunica maturidade. Comunica uma masculinidade que não precisa provar nada. Há algo profundamente humano nesse tipo de presença. Algo que conecta, que chama o olhar, que mantém a atenção. Não por exagero, mas por autenticidade. O Harry Club nasce exatamente aí. Nesse espaço onde o natural é celebrado. Onde o corpo masculino não é escondido nem exagerado, apenas respeitado. Aqui o tempo desacelera. Aqui o olhar é mais atento, aqui o silêncio também fala. A estética masculina verdadeira não está na perfeição artificial. Está nas marcas, na textura, na densidade. Está no contraste entre força e calma, entre potência e controle. Um homem forte não precisa se mover rápido. Cada gesto é econômico. Cada postura é firme. Cada respiração é profunda. Existe uma gravidade natural ao redor dele. Uma energia que não se explica, apenas se sente, e isso inspira. Inspira outros homens a se aceitarem, a cuidarem do próprio corpo, não por vaidade vazia, mas por respeito próprio. Inspira disciplina, foco, constância.